Olá, sou Maria Pereira, vim aqui hoje no Porto de Barcelona gravar um vídeo. Então o nome do vídeo hoje vai ser esse, né? Chá no Porto. Vamos tomar um chá de erva doce hoje aqui. O chá de erva doce por quê? Porque é o melhor chá que existe. É o chá de erva doce. Ele é bom para as cólicas intestinais, ele é bom para as cólicas menstruais, ele tem vitamina C. Se a mulher está grávida, toma esse chá que aumenta o leite. Se não está grávida, ela... Bom, gente, digo a vocês que é o melhor chá para levantar a autoestima, para lhe deixar você feliz. Feliz por quê? Porque ele vai relaxar o seu intestino delgado, vai fazer com que você vá mais no banho. E você vai no banho, você vai se sentir bem, porque você botou todas as suas toxinas para fora nas fezes, né? E aí sua pele vai ficar bonita, você vai ficar linda, maravilhosa, maravilhoso, feliz da vida, porque está cuidando da sua saúde. É o chá de erva doce, ele é tanto para você fazer chá, para você botar nas sobremesas e para você botar nas comidas salgadas também, ok? Então vamos começar fazendo esse chá. É muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer esse chá, até as crianças. Simplesmente. Vamos lá. É a coisa mais fácil que tem. Você pega uma colherzinha assim própria para chá, ou então você bota diretamente na água. Vamos fazer com que fique fechadinho aqui o chá. Isso aqui tem que ficar bem fechadinho, porque eu não vou coar esse chá, certo? Aqui tem como uma colher de sopa, menos de uma colher de sopa de chá. Só que não fechou bem aqui, eu não sei, deixa eu ver uma coisa aqui. Você tem que tirar um pouquinho mais para poder fechar o chá. Pronto, agora está fechadinho. Botamos em uma xícara aqui dentro, já caiu mesmo um pouquinho mais. Botamos na xícara aqui, viemos com a água quente. Olha a fumacinha aí, ó. Dá pra ver a fumacinha, Alisson? Dá. Olha só, certo? Então se você estiver passando mal, comer uma comida não está fazendo muito bem, simplesmente faz um chazinho desse, toma depois de uns 10 minutos, 5 minutos, né? Porque você está passando mal, não vai esperar tanto tempo. 5 minutos aqui, já soltou um pouquinho. E aí você toma esse chá, não precisa açúcar, porque o nome já está dizendo erva doce. Então já podemos tomar, dizemos assim que já passou 5 minutos. Já começamos a tomar, gente, que é para fazer você arrotar, vai cuidar do seu estômago, vai fazer você arrotar, tirar aquelas gases que está no estômago, que está no intestino delgado, que está onde estiver se sentindo mal. Tome esse chá. E ele é vitaminado e ele é poderoso. É o único chá, quer dizer, é um dos chás que as gestantes podem tomar, todas as grávidas. E os bebês, é recomendado tanto no Brasil como aqui, que as que estão amamentando podem tomar para que os bebês se sintam bem, certo? E se o bebê não mama, dá um chazinho desse, que não faz mal nenhum. Simplesmente você bota uma dose menor. E para você bota como uma colher de sopa para uma xícara de chá. E aí vai ficar bem rapidinho e vai ficar efeito. Estou fazendo chá com jacargaleta, tá certo? Então daqui a pouco nós voltamos com esse chá, vou deixar ele ficar mais fortinho para tomar. Então eu tomo meu chazinho, soltou uns 2 pouquinhos aqui, não tem nada. Até você botar na comida, se bota na comida esse chá, com tudo assim, e quando você mastiga é aquele sabor delicioso adocicado. Olha aí, ó. Gente, isso é o chá dos deuses, viu? É muito bom você tomar esse chá, gente. Tanto ele é gostoso, como ele é maravilhoso. Você pode botar no arroz doce, em tudo. Os indianos, ele não cozinha sem essa erva aqui, sem essa semente. Eu não sabia que botava nas comidas salgadas também. Eu pensava que era só para fazer chá e botar na sobremesa, mas não. Na comida salgada, botam no frango, botam nas carnes, botam no arroz, botam em tudo. Por quê? Porque é o chá da juventude,
É o chá mandado por Deus para você ter vida e vida longa com abundância. Então, gente, tá aqui o nosso chazinho gostoso e agora eu vou mostrar para vocês um pouco da natureza aqui do Porto de Barcelona, que é muito bonito, tá aqui, olha, tá mostrando aí, Alice. Pense no chá quente que dá. Esse chá tá uma delícia, mas tá quente. Tá quente, viu? Tá bom, gente. Agora eu vou dar um espaçozinho para poder terminar de tomar o chá e mostrar a vocês um pouco do Porto. Então, gente, venha comigo que eu vou mostrar um lugar muito especial a vocês, tá? Depois desse chá maravilhoso que tomamos, estamos forte para mostrar o Porto de Barcelona. Me acompanha, me siga. Que maravilha, Alisson. O dia hoje está permitindo mesmo para a gente gravar esse vídeo. Está super lindo, gente. Foi Natal, ainda está tudo enfeitado aqui. Está tudo tranquilo esse horário aqui, ó. Que maravilha de sol. Do outro lado ali está seguindo, né? Que aí o hotel dela, o avião passando. Poxa, que legal. Aquela torre ali é a torre onde leva as pessoas para as montanhas, né? Onde tem funiculares que chama? Funicular. Aí leva, daqui a pouco passa um bondinho aí. Nós vamos. E aí, Alex, pra gente chegar lá na ponte. Aí já voltamos. Vou mostrar a vocês a ponte que abre quando os navios passam, ok? Bem. Gente, vocês não sabem, a coisa mais linda que eu vi quando eu cheguei aqui, que eu fiquei apaixonada, foi os peixes que tem aqui. A gente vinha com pão aqui de noite, joga os pães e os peixes ficam assim, cada peixão grande, e eu nunca tinha visto, confesso que eu nunca tinha visto. Então era a coisa mais linda, linda mesmo. Muita coisa que molesta os peixes aqui são as gaivotas, que tem muitas, todas esperando um vacilo aí, de um peixe aparecer que elas pegam. E os barcos quando eles chegam, né? Porque aqui como é o porto, então os barcos vêm assim e os pobres dos peixes se assustam, mas ficam tudo bem. E é maravilhoso e é lindo andar por aqui, de tardezinha, de manhã. É aqui que eu faço caminhada, cada dia, às 11 da manhã no verão eu venho fazer caminhada aqui. No inverno, né? No verão eu venho cedo. É aqui que é o meu porto seguro. Barcelona, meu amor. Vamos lá, Alisson, que eu quero mostrar ali agora a ponte que se abre para o pessoal. Venham. Já voltamos. Então, gente, aí olha o barco, você imagina, você está no alto mar, no maior perigo. E a vista desse barco aí é o salva-vida. É o barco que salva, né? Olha pra aí, olha. Mostra esse barco todo aí. Olha pra aí. Olha o tamanho dessa corda, meu avô. Pega aí na corda. Vou pegar na corda? Eita! Olha só, gente, que corda forte. Eita, glória a Deus eterno, meu Pai eterno. Que sacrifício. Um chamado para resgatar a nada, né? Que Deus abençoe, dê proteção a todos que estão no mar. Que esse barco possa ficar aqui parado a sua vida toda. Esse é o meu pensamento. Meu pensamento de amor, meu pensamento de segurança, meu pensamento de paz. Que Deus abençoe todos aqui, né? Que não precise que ninguém se afogue, que ninguém morra afogado. Mas é muito bonito, né, gente? Então vamos. Siga ali. Olha quem vem ali que eu falei, Alisson. Tá vendo lá atrás, sai do lado daquela torre e passa para aquela torre ali, ó. Tá vendo? E dali vai para as montanhas, lá atrás. Não sei se vai dar para o pessoal ver. Até não me lembro como é que chama o bondinho. É algo assim. E
é muito legal que às vezes está vindo um e vem outro e se encontra. Vamos lá, agora na estrada. Vamos lá agora na ponte. Voltamos em uns minutos. Siga-me. Oh, aí. Gente, hoje temos uma música de fundo, mas é a roda gigante que está aqui atrás, tá? Então tá muito bonito. E o que eu quero mostrar para vocês agora é essa ponte maravilhosa aqui, ó. Fica cheia de gente aí, mas quando vem um barco de lá ou de cá, aí eles avisam e a ponte ela se abre para que o barco passe. É muito interessante. E depois passou, aí a ponte se fecha e a gente segue nossa caminhada. E assim é a vida. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho, respirar fundo e seguir adiante. Então vamos, siga. E aí, Alisson, falei direitinho? Falou de maravilha, meu avô. Maravilha. Falou de maravilha. Posso continuar falando? Demais, continua. É grande que eu tô falando demais, hein? E essa roda gigante atrás da senhora? Olha que está ali a roda gigante, gente. Quem na vida nunca gostou de andar de roda gigante, né? A roda gigante é tão bom, você vai lá em cima, mas é assim também é as nossas vidas. A nossa vida é igual a uma roda gigante. Às vezes a gente está lá em cima e às vezes a gente está lá embaixo. Mas o importante é você saber pisar onde você está. Andar de pé firme no chão. E na hora de subir também, saber subir de cabeça erguida. E se lembrar que você já estava embaixo. E é assim a nossa vida. Vamos lá, lá, gente. Estão vendo? Vamos. Posso continuar, Alisson? Continua. Vamos que vamos. E aí, gente, estão gostando de me acompanhar aí, de seguir? Olha aqui, gente, a outra parte do porto. Mostra esse barco aí, que coisa mais linda. Barco é uma cidade tão grande, olha pra lá. Então vai rodando aí, Alisson, ali está, olha. O Hotel Vela, que fez aquele hotel no meio do mar ali, olha. Foi um engenheiro muito famoso que ficou milionário, porque é o formato de uma vela, né, de um navio. E com esse navio grandão aqui, que acabaram de limpar e as palomas já estão dando o brilho delas, palomas não, as gaivotas, olha só que coisa mais linda, que espetáculo de navio. Eu creio que é um navio privado, é muito precioso, muito lindo. E aqui desse lado aqui, é o outro lado do porto, né? Aquela parte ali nos leva à praia. Então, ali vai para a praia. Vamos lá, me siga que eu vou mostrar só um pouquinho mais a vocês. Das formosuras que tem em Barcelona, a coisa mais linda. A simplicidade, a tranquilidade, a paz aqui é muito bom você sair aqui para apreciar a natureza, ver as maravilhas que o homem criou, né, através da ajuda de Deus. Porque sem Deus não fazemos nada, né, gente? Então siga-me que vocês vão ver ali mais na frente, vou mostrar o passeio que leva à praia. E dali nós voltamos. Vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá, me siga aqui, já estou no passeio que leva a gente para a praia. Mostra um pouquinho mais do porto aí, que a gente afinal veio para mostrar o porto, pessoal. Os barcos lindos, formados todos de madeira nenhuma, né? Que lindo. E esse aqui é o caminho para a praia de Barcelona, a Barceloneta. É o caminho para a praia. Vamos lá, vocês querem ir para a praia? Só olhar, né? Eu não sei se a gente vai chegar até lá, a praia, porque está um pouquinho longe ainda. Deu uma boa caminhada até lá. Né? Mostra lá o povo comendo aí, é um cheiro de peixe aqui. Comida mediterrânea, só peixe. Nossa, muito delícia, não, tem muita coisa aí. Tem conejo, paella, tem de tudo aqui, hein? De tudo, né, minha avó? De tudo um pouco. De tudo um pouco, aí comidas árabes e tudo mais aí. Então esse aqui é o passeio para ir até a praia. Muita gente, hein? Olha pra que bonito que é assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai, minha avó. Vamos, que a gente chega lá hoje. Já voltamos então.
Olha só, gente, a gente tá chegando na praia. Agora olha só a batucada que tá aqui, ó. É. Sentados aí, ó. Porque na minha Bahia tava todo mundo dançando. É? Aqui o pessoal tá mais tranquilo, vem, sentam pra apreciar. E na minha Bahia não, o pessoal gosta. De uma dancinha, de mover a cadeira. Ah, claro, porque senão isso é ruim. E aí está o passeio enorme. Que amor. Vamos, pega, me siga. Já voltamos. Então, gente, é o seguinte, chegamos do outro lado, como eu prometi cumprir. Estávamos lá do outro lado do porto, agora chegamos na praia. Está a praia aqui, né? Desse lado não há muita gente, mas do outro lado lá está cheio de gente. Somente sentados apreciando a natureza, porque estamos na época do frio. Estou indo para lá. Está o Hotel Velha, como eu mostrei lá do outro lado a vocês, né? Lembra que eu falei? Ali está o Hotel Velha. E aqui está a praia, foi onde eu aprendi a nadar. Foi aqui, ó. Com meu filho Leandro. Ele me disse, minha mãe, a senhora não sabe nadar não? E eu disse, não sei nadar, pois a senhora vai aprender a nadar hoje. Aí me deu uns treinozinhos ali, mas ele, e depois mandou o rapaz, um amigo dele ficar do lado de cá, entendeu? Ficar do lado de cá e me soltou, e eu disse, eu vou. Ele disse, a senhora sabe que a senhora não pode vacilar, senão a senhora se afoga, viu? E eu disse, ok, vou. E eu vim nesse mesmo dia, assim de cachorrinho, e vim aprender a nadar. Depois terminei de aprender a nadar com a Alex. Aqui em Barcelona eu aprendi a nadar e aprendi a andar de bicicleta. Depois eu conto a história da bicicleta. Tá bom? Tem uns professores maravilhosos, que é Alex e Leandro. Leandro me ensinou muita coisa aqui. Eu agradeço muito a meu filho, mais novo, agradeço a toda a minha família. Ensinou os caminhos aqui a andar em Barcelona. Então, gente, aqui termino com essa história maravilhosa, mostrando um pouco para vocês, um pouquinho do que eu sei, entendeu? Mostra ali, ó, as artes aqui. Ah, teleférico. Teleférico. O tempo todo a gente querem se lembrar o nome, que eu mostrei aqui, que leva as pessoas no Mojuíque. E aqui estamos, tá bom? Então, se vocês gostarem da minha história, da paisagem que eu estou mostrando para vocês, se inscrevam no meu canal se não for inscrito, comente, compartilhe, deixe um like bem lindo para mim aí. E quem sabe, vocês me dando essa oportunidade, eu posso mostrar mais coisas, trazer histórias, trazer vídeos maravilhosos para todos vocês, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Fiquem assim com as graças do Espírito Santo sobre a vida de vocês e com a bondade da natureza. Mostre o céu aí para todos vocês, azul, lindo e maravilhoso. E até o próximo vídeo, meu povo!